Na aula passada nós estudamos aqui que Deus promoveu José no Egito e levou Israel até o Egito. Quem dos irmãos estavam na aula passada, e levanta a sua mão para a gente ver. Quase todos, né? Que bênção. Então os irmãos estão acompanhando aí as nossas lições. Então na aula passada Deus promoveu José. E nesse inteirinho, a família de Jacó, 70 almas, foram procurar comida e acabaram se mudando para o Egito, cumprindo a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, Deus preservou Israel no Egito. Vamos estudar também sobre o aumento da população de Israel no Egito, como se deu isso, e Deus preservando Israel, e também Deus escolheu, protegeu e chamou Moisés. Nós vamos estudar também um pouquinho sobre o chamado de Moisés, amém? Queridos, o objetivo da nossa aula hoje é mostrar a soberania e a onisciência de Deus, mostrar como Satanás se opõe e tenta o tempo todo frustrar os planos de Deus. Satanás já sabe que ele nunca vai conseguir frustrar os planos de Deus. Só que tem uma coisa, ele não desiste, né? Nós vemos isso no decorrer de toda a história. E mostrar que a fidelidade de Deus e que somente Deus pode libertar o homem. Então, no decorrer desta aula, vamos aprender como Deus agiu, o mover de Deus, né, fazendo com que os seus propósitos se cumpram independente das circunstâncias. Amém? A sociedade tem como hábito ressaltar os planos dos homens, seu sucesso e fracasso, mas não observam a manifestação do poder de Deus, nem no exercício da fé em Deus. Então, o homem sempre procura ressaltar os feitos do homem, e nós vamos aprender também nesta aula esse detalhe. Êxodo, vamos estudar a partir de hoje Êxodo, que no livro do Pentateuco foi escrito por Moisés, é o segundo livro da Bíblia. E para quem ainda não sabe, êxodo significa saída, né? Vamos aprender isso aí também. Em hebraico quer dizer saída. Registra como Deus tirou o seu povo, os israelitas, do Egito, comprovando a profecia em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Hoje teremos aqui o auxílio da multimídia. Isso facilitará bastante também o avanço da nossa aula. Temos bastante referências aqui para a gente fazer a leitura. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Então está aí essa profecia em que Deus falou com Abraão, muito tempo antes, 400 anos antes, e agora vamos aprender a ver o cumprimento dessa profecia. O livro de Gênesis, meus amados, e o livro de Êxodo, por analogia, tem uma semelhança com o Velho Testamento e o Novo Testamento. O livro de Gênesis termina com a história do caixão. Se você observar o livro de Gênesis, o último versículo aí fala da morte, né? José é colocado no caixão. E o livro de Êxodo, o último versículo termina falando da redenção e a manifestação da glória de Deus. Então, por analogia, podemos dizer que é uma semelhança com o Velho Testamento e o Novo, porque o Velho Testamento fala da queda, fala de morte, enquanto que o Novo Testamento fala de redenção e fala de vida. Amém? Então, o livro de Gênesis começa com trevas e com morte, e o livro de Êxodo termina com manifestação da glória de Deus. Por analogia, fica aí semelhante ao Velho e Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Nós podemos também dizer que uma das visões que podemos ter pelo livro de Gênesis e o livro de Êxodo é que o livro de Êxodo, ele é similar ao livro de Atos dos Apóstolos, porque quando termina a escravidão no Egito, nós vemos em Êxodo que Deus está tirando o seu povo e começa a saga do povo de Israel do deserto, que é, por tipologia, representa a igreja. E no livro do Novo Testamento temos Atos dos Apóstolos, que
mostra o nascimento da igreja e a saga dos primeiros discípulos, amém? Do povo de Deus, que é a igreja primitiva. Então fica aí essa observação interessante para os irmãos. Também o livro de Êxodo mostra o caráter de Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o grande eu sou, onde nós encontramos aqui a primeira fala de Deus referindo-se a si mesmo como o grande eu sou. Graças a Deus. Amados, nós temos aqui Êxodo capítulo 1, versículo 5, vamos ler. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Esse versículo aqui, ele fala aqui da quantidade de pessoas que pertenciam à família de Jacó, dos quais entraram no Egito. Deus prometeu em Gênesis capítulo 6, versículo 10, por gentileza, prometeu para Abraão que a população, os descendentes dele seriam numerosos. Gênesis capítulo 16, versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Deus falou para Abraão que os descendentes dele seriam como a areia do mar e como as estrelas do céu. Amados, quando a família de Jacó entrou no Egito, era só 70 almas. E em Êxodo capítulo 12, 37, por gentileza, Êxodo 12, 37, assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar mulheres e crianças. Na cultura judaica, só era contado homens de 30 anos para cima. Essa quantidade de pessoas, esse número de 600, está enquadrado na cultura do Pentateuco, que era considerado adulto, homens preparados para a batalha e maior de idade, 30 anos para cima. Então veja só, se a Bíblia diz que saíram de pé 600.000 homens, só contando os homens, sem falar mulheres e crianças, vamos aqui fazer uma matemática. Se era homem de 30 anos acima, podemos considerar pela cultura judaica que eram homens maiores de idade e todos eram casados, então tem as suas esposas. Tomando como por cabeça cada um dos homens, tendo a sua esposa, o povo israelita, vamos aprender aqui, eles tinham uma saúde tremenda, era fecundo porque tinha a promessa de Deus sobre eles, não tinha televisão naquele tempo, e o povo tinha muita saúde. Nós vamos aprender aqui que quanto mais Faraó castigava o povo, mais eles se multiplicavam. Então nós vamos aqui ser generosos com eles, gentis. Vamos dar aí 3 filhos por família. Então um casal e mais 3, tá bom, era mais, vamos trabalhar com esse número por baixo. Então vamos considerar que tinha aqui 5 pessoas por família, por esses homens aqui, por esses 600.000 homens, cada homem de pé, acima de 30 anos, tinha sua esposa e mais 2 filhos. Então nós tínhamos aqui 5 pessoas. Então, multiplicado esse número por 5, 600.000 por 5, nós temos aqui 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é 3 milhões de pessoas saindo, tudo a pé, aquela caravana saindo do deserto, aí levando seus animais, carros puxados por boi, por animais, seus rebanhos, seus pertences. E segundo os estudiosos, dizem que era de 2,5 milhões a 3 milhões. Existem alguns que são mais pentecostais do que os outros, chegam a colocar 4 milhões. Nós estamos trabalhando aqui com um número razoável, 3 milhões de pessoas. Isso, meus amados, saiu de 70 pessoas. Imagina comigo, 70 almas, 400 anos se passaram, e quanto que saíram? 3 milhões que saíram de 70 pessoas. Comparado com o Brasil, que foi descoberto no ano de 1500, e até 1940 o Brasil tinha 400 anos de existência, no ano de 1500, segundo os especialistas, dizem que no Brasil tinha 15.000 pessoas dos que vieram da Europa, sem contar os índios, tá? Só os imigrantes, 15.000 pessoas.
No ano de 1940, o Brasil tinha 41.237.000 habitantes. Então, de 15 mil, que é no ano de 1500, de descobrimento, 400 anos, estão me entendendo, né? Eu fiz a analogia, o número de Israel, agora estou fazendo do Brasil para nós comparar depois. Do ano de 1500 até o ano de 1940, o Brasil foi de 15 mil pessoas para 41.237.000, segundo o censo do IBGE, dos registros dele. Israel foi de 70 pessoas no mesmo quantidade de ano, de 70 pessoas para 3 milhões. Irmãos, o Brasil aumentou 2.750 vezes, enquanto que Israel, no mesmo período, aumentou 42.857 vezes. Eu estou falando aqui não de pessoas, estou falando de quantas vezes multiplicou. Israel multiplicou 42.850 vezes os seus descendentes, enquanto que o Brasil multiplicou só 2.750 vezes. Os irmãos veem a proporção que foi, a velocidade e a fecundidade, a saúde do povo em se multiplicar. E a partir dessa informação que eu estou dando para os irmãos, nós vamos ver por que Israel ficou escravo no Egito. Ficou porque Deus falou para Abraão 400 anos antes que os descendentes dele iam para o Egito e lá iam ser escravos por um período de 400 anos. Foi a palavra de Deus. Mas, como Deus é o Senhor da história, tem também a participação do homem na história. Nós vemos nos versículos seguintes que Faraó cresceu os olhos para cima da população de Israel, que multiplicava muito mais do que a própria nação do Egito. Veja aqui que era saúde, né? Eu farei vocês fecundos, vou multiplicar vocês como a areia do mar, como as estrelas do céu. Foi aqui um crescimento estrondoso, né? Seria uma chamada de explosão demográfica, segundo os especialistas, né? Que é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então é muita gente habitando no Egito. Então chegou ao ponto de ter 3 habitantes por quilômetro quadrado no Egito. Não tinha mais lugar para egípcios no Egito, só tinha judeu na área. O povo de Deus multiplicou e foi abençoado em terra estranha. Né, amados? Êxodo capítulo 1, versículo 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Amados, surge aqui uma nova dinastia lá no Egito. Aquele rei que gostava, aquele faraó que gostava de José, ele terminou o seu governo, ele morreu, e naquela cultura do Egito, naquela época, quando o faraó morria, tinha que ser sepultado com ele todo o seu quadro de oficiais. Todas as pessoas que serviam com ele no palácio, as mulheres dele, os escravos, os bens dele, era tudo sepultado junto. Então tinha suas regalias em vida. Então tinha que torcer para que o faraó vivesse muito. Porque no dia que o faraó era sepultado, ia todo mundo para o buraco. Então se levantava um novo rei, um novo governo, com novos servos, e não tinha nada de pegar nenhum ministro do governo anterior. Não existia isso. Hoje o nosso governo, de vez em quando, o ministro passa de um governo para o outro. Tem uma pasta no governo, mas ele foi bonitinho, o povo gostou dele, ele às vezes é recebido do outro governo. Naquela época não tinha isso não. Tem alguns governos que é assim. Então, esse novo faraó, ele se levanta, e olha só, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse, olha o que ele falou aqui: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então esse faraó cresceu o olho e ficou preocupado com a população de Israel, né? A geração de José já havia falecido. O povo já estava há 400 anos escravizado lá 400 anos, não. Estava começando o período de 400 anos. Vamos imaginar que aquele faraó morreu, José morreu, aquelas pessoas contemporâneas a José morreram. Então, agora o novo rei assume o comando e começa a ver que o povo está multiplicando muito. Ele observou o crescimento do povo, né? O crescimento populacional de Israel se tornou um problema para o Egito.
E esse povo agora? Esse povo está enriquecendo muito, está ficando muito rico. Inclusive, o povo de Israel é muito abençoado. Vou adiantar uma informação. Na Segunda Guerra Mundial, todos conhecem que Adolf Hitler, que foi ditador da Alemanha. Um dos motivos para que ele desenvolvesse a política anti-sionista, ou seja, o antissemitismo, né, que é a perseguição ao judeu, foi alegando que todas as riquezas da Alemanha e da Europa estavam na mão dos judeus. O povo de Deus é abençoado mesmo até no dia de hoje. O povo de Israel tem o dinheiro mesmo, o poder e a força. É promessa de Deus. Isso começou lá com Abraão. E o faraó já viu que o país está crescendo muito, ficando rico, né? E se preocupou. Então Israel se multiplicou, ficou próspero e se tornou alvo das políticas egípcias. Então agora, quando o governo do faraó ia fazer qualquer planejamento, ia administrar, fazer qualquer coisa no seu governo, um projeto, um plano, ele já levava em conta o crescimento da nação de Israel. E esse povo? Onde é que encaixa esse povo, essa população? Aí então, quando começa a desenrolar a perseguição. Um plano perverso do novo rei foi elaborado. Isso é um tipo de Satanás, que luta contra o povo de Deus, né, contra Deus e a sua vontade. Êxodo capítulo 1, versículo 9, ele disse: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Ele temia o crescimento do povo judeu. Êxodo capítulo 1, versículo 10. Eia, olha o que ele disse: usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso de vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e saia da terra. Vamos usar de astúcia desse povo, né? Aí começou a elaborar um plano maligno, um plano perverso contra o povo de Deus. Por trás das preocupações do rei do Egito, na verdade, Satanás se movimentava para destruir o povo de Deus. Jesus falou em São João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Satanás sempre esteve em mente destruir o povo de Deus, porque ele sabia da promessa do libertador. Os irmãos estão lembrados, que nós falamos aqui nas aulas anteriores, que Deus prometeu um libertador? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Vamos ver esse versículo? Gênesis 3, versículo 5. Desculpe, Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo, da semente da mulher vai nascer um libertador, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa estudamos aqui nas aulas anteriores, que vem passando sempre os homens de Deus, os patriarcas, os primeiros patriarcas, esperando o libertador, a chegada do libertador. E Satanás sabia disso, então ele fazia de tudo para destruir o povo de Deus, porque sabia que daquela linhagem santa ia ser o libertador. Então aquele plano que o faraó elaborou era, na verdade, um esquema para matar o povo de Deus, destruir e com isso impedir que Deus enviasse o libertador. O alvo dele era impedir o nascimento do libertador. Êxodo capítulo 1, versículo 11. Tornaram-se Israel escravo, aumentaram a carga tributária, impuseram-lhe obrigações. Então o faraó fez o quê? Escravizou o povo, aumentou a carga tributária e colocou o povo para trabalhar de graça. Êxodo capítulo 1, versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó a cidade de Celeiro, Pitom e Ramsés. Vamos ver o 12. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava, e tanto mais se espalhava. Incrível, né, irmãos? Que maravilha. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto menos alimento. Era que esse povo era para ficar desnutrido, doente. Era trabalho escravo. Como que poderia multiplicar tanto, ter tanto vigor, trabalhando escravo, comendo mal, dormindo mal? Mas a graça de Deus, a mão de Deus sobre aquele povo era algo maravilhoso. E nós vamos ver no decorrer da história para frente que os milagres de Deus eram permanentes na questão do metabolismo das pessoas, Maravilhoso isso aí. Quanto mais o povo era escravizado, quanto mais o povo sofria, mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então o faraó estava preocupado. Mas o que é isso? Eu escravizo esse povo,
tira a alimentação, aumenta a carga tributária, maltrata esse povo, porque esse povo não para de multiplicar. Então, é porque ele não tinha noção do propósito de Deus. E esse povo aqui, ele colocou o povo para edificar cidades. Isso cumpre, mostra aqui que a semente de Caim, o espírito de Caim, em Gênesis capítulo 4, 17, e também em Gênesis 11, 4, mostra que o Caim edificou cidades. E o povo de Babel também, que era descendente de Caim, um povo ruim, eles edificaram a Torre de Babel. Esse espírito maligno, essa ação de Satanás através do espírito de Caim, que agia lá no passado, estava agindo agora no Egito. Assim que escravizou o povo, já colocou o povo para edificar a cidade. O homem sempre está querendo ser Deus, sempre querendo se edificar, se afirmar. Durante a história, percebemos que o povo, os homens estão sempre querendo se afirmar, se estabelecer sem a permissão de Deus, querendo se autossuficiente. A primeira coisa que o Faraó fez, coloca o povo para edificar a cidade. Era o mesmo espírito de Caim, lá em Gênesis nós estudamos que edificou a cidade. Depois, quando terminou o dilúvio, o povo edificou a Torre de Babel. O homem está sempre se firmando. Os faraós também fazendo as suas pirâmides, usando o povo de Deus como massa de manobra. Fazia Israel servir com dureza, né? Israel se multiplicava ainda mais, graças a Deus. Introduziram uma política do aborto. Vamos ver aqui, Êxodo 1,16, dizendo: 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servir de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Amados, Satanás, por trás desse plano arquitetado pelo Faraó, na verdade, ele já a segunda estratégia, depois que escravizou o povo, não tinha como parar a multiplicação do povo, o povo sempre abençoado. Ele falou: o próximo plano agora é o seguinte: vamos começar a matar quem nascer. Se for mulher, se for do sexo feminino, sobrevive, mas se for masculino, mata. Falou para os parteiros. Aí Faraó, usado por Satanás, já implantou o controle de natalidade. Foi lá que começou esse negócio de aborto. A vida pertence a Deus. Só Ele dá a vida. Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida, né? E aqui cumpre aqui através de que Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele estava agindo lá no Faraó. Vamos começar a matar essas crianças que nasceram, achando que com isso ele ia barrar o avanço do crescimento da nação de Israel. Êxodo 21, 22, 23. Se algum homem brigar e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe puser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Próximo versículo. Mas se resultar dano, então darás vida por vida. Esse versículo aqui, lá no regulamento da lei lá no deserto, quando Deus deu a lei lá para Moisés, isso mostra que Deus tem um respeito muito grande pela vida. E a vida lá no útero, no começo, já é de Deus. É muito importante nós aprendermos isso, né? Lá no útero, a vida já pertence a Deus. É Ele que faz com que gera a vida. E aqui, nessa lei aqui, Moisés colocou: olha, se porventura um homem ferir uma mulher e ela estiver grávida, e porventura não tiver nenhum dano maior, apenas dá uma multa estabelecida pelo marido. Então o marido é fiel guardião da esposa. Sempre foi assim. Mas se porventura vier morrer a criança, tiver danos maiores, então vai ser o quê? Vida por vida. Olha como que Deus é severo. E aqui Faraó manda matar. O povo de Deus levou ao pé da letra o que o Senhor tinha prometido a Abraão, né? Que fosse fecundo. E não fez isso com irresponsabilidade, não. E tendo filho e colocando aí. É que o povo hebreu, crendo na promessa do Senhor, sabe que filho é herança, e herança é riqueza. Então o filho para o povo hebreu era a riqueza da casa, era a riqueza da família. Apesar da adversidade, do momento que eles viviam, de violência, de escravidão no Egito,
isso não diminuiu, muito pelo contrário. O irmão citou aqui, e a Bíblia nos testifica isso, que mesmo assim o povo crescia e multiplicava, porque eles estavam firmados na promessa que ele tinha feito lá atrás a Abraão, que faria deste povo uma grande nação. E nesse ambiente hostil e de violência vivia uma família que cumpria como tal o mandamento do Senhor, com fé, crendo que o Senhor era com eles em todos os momentos. Era Arã e Joquebede. Abrimos a nossa Bíblia em Êxodo 2. Os irmãos já estão em Êxodo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Apesar da ordem de Faraó, para que foi dada tanto às parteiras quanto às famílias, essa família não obedeceu. As parteiras, como nós vimos aqui, também não obedeceram. Será que essa desobediência foi apenas como afronta? Não, meus amados. Essa desobediência foi como temor ao princípio que o Senhor tinha dado. Foi por temor ao Senhor. Eles não obedeceram ao rei, tanto a família de Moisés quanto as parteiras. Se nós formos abrir a Bíblia lá em Êxodo 1,16, o irmão leu aí, mais para frente 1,19, diz assim: responderam as parteiras a Faraó. Faraó pergunta a elas: mas olha, o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem a vocês que se nascessem homem era para ser morto, e se fossem mulher, que deixasse que vivessem? Mal sabia ele que 3 mulheres fazia diferença na vida de Moisés, né? De 3 mulheres que já estavam ali fariam a diferença, Deus as usando para fazer o seu plano ir em frente. Então elas chamaram, eles a chamaram e perguntaram: então, por que vocês não estão cumprindo? Veja lá em Êxodo 19 o que elas responderam. É que as mulheres hebreias, meu Senhor, não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram luz a seus filhos. Não cabe a gente aqui dizer se elas mentiram ou não. Cabe a nós crer que elas temeram, e por temer, temor é obedecer, e por ter o temor, elas então não fizeram, desobedeceram o rei e obedeceram o que Deus havia mandado. Em Hebreus 11, 23, vamos lá em Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Joquebede não fez isso juntamente com Miriam, sua filha, crendo no seu plano, no seu braço. Joquebede, assim como Abraão, que nós vimos aqui em aulas anteriores, quando ele pediu que o pessoal o aguardasse ali, que ele subiria juntamente com Isaac, que voltaria, porque ele usou inclusive uma palavra, um verbo na primeira pessoa do plural, nós voltaremos. Não foi confiando no que ele, foi crendo na promessa do Deus vivo, que o Senhor daria um escape, que o Senhor faria com que aquele menino voltasse com ele, né? Então, assim como Abraão, Joquebede também levou esse plano à frente, crendo num Deus vivo que poderia dar um escape a ela. Amém? Tanto as parteiras então como os pais, por fé, temeram a Deus. Em Atos 5:29, na parte B, diz que é melhor obedecermos a Deus do que a homens. O Senhor é soberano. A Bíblia nos ensina que a submissão ao Senhor é absoluta. Então o Senhor é soberano. Entre obedecer homens e obedecer a Deus, eles obedeceram a Deus. E isso não é diferente conosco. Então é nesse ambiente hostil que nasceu Moisés. Agora você imagina uma mãe tendo que literalmente entregar seu filho para a morte.
Humanamente falando, é algo muito dolorido, não é? Muito doloroso para uma mãe caminhar para entregar o seu filho à morte. Mas nós vimos isso também com Abraão. E é nesse ambiente de morte que ela esperava a vida. O Senhor nos coloca às vezes em ambientes de morte, em algumas adversidades, para que nós possamos viver a experiência com Ele. Esse Deus que viveu com Abraão no passado, que viveu com Joquebede e Miriam, juntamente com as parteiras também no passado, é o Deus que age conosco hoje. O lugar mais seguro que o Senhor nos coloca é no centro da vontade dEle. O Senhor, lá em Romanos 12, 2b, vamos lá ver em Romanos 12, na parte B, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, estar seguro, meu irmão, é estar no centro da vontade de Deus. Ainda que isso pareça inóspito, ainda que isso pareça escuro, o Senhor não deixa seus filhos em trevas, o Senhor não deixa seus filhos no vale. O Senhor os tira de lá, permite estar para provar que Ele é o Deus que caminha conosco. O nosso Deus não é Deus de asfalto somente, o nosso Deus é um Deus de terra, de buracos, de deserto, mas que nos tira de lá. Deus sabia que o lugar mais seguro para Moisés era na intimidade de Faraó. Em Êxodo 2:10, voltemos lá em Êxodo 2:10, diz assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Prosseguia aí o plano de Deus na vida de Moisés. Em Êxodo 2:4, vejamos agora Êxodo 2:4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Joquebede anteriormente chamou Miriam e disse: nós vamos colocar esse menino num cesto de junco, vamos betubar para que não entre água e vamos colocar no rio para descer. Imagina, irmão, que elas arquitetaram tudo. Sabia que a filha de Faraó ia no rio tomar banho. Então eles falaram: nós vamos colocar, sabia a hora que ia colocar aquele menino aqui à altura do rio, para que chegasse naquele lugar e fosse visto pela filha de Faraó. Então Deus usou a irmã de Moisés para proteger Miriam. Em 2:5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou sua criada e o tomou. Em 2:8 e 9, Deus usa a própria mãe de Moisés para educá-la. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Aí Miriam, lá próximo ao rio, ela vendo, ela achou: vai, chama a ama de leite. Senhora, tem uma ama de leite aqui, eu conheço uma ama de leite. Vai lá, chama ela e traga para cuidar do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Essa era Joquebede. Teve o filho de volta, recebeu um salário para cuidar, e o melhor de todos, ensinou esse menino o caminho que ele deveria andar. Ensinou os princípios que o Senhor tinha ensinado à família de Joquebede. Esse foi o melhor de tudo. Além dela receber o salário, o Senhor permitiu que o filho do seu ventre retornasse para que ela ensinasse ele os princípios que o Senhor tinha ensinado ao povo. O nosso Deus, meus irmãos, é supremo e é soberano. Ele está no controle da pior das circunstâncias. Ele nos conduz em meio à adversidade para produzir em nós algo de bom. Vamos lá ver Romanos 5, do versículo 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Irmãos, a esperança não confunde. O nosso Deus, através do seu Filho amado, que é a nossa esperança, não confunde. E se Ele não confunde, nós podemos confiar nele, porque Ele não muda, Ele não mente, Ele sabe todas as coisas e Ele nunca falha. Ele nunca falha. Esse é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de José. É o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, que nós estamos aqui conhecendo a cada dia de como relacionar com Ele. Amém? E a irmã Célia falou que Moisés, ele aprendera com a sua mãe a palavra de Deus. Aí em Provérbios 22:6, diz assim, Provérbios 22:6, ensina a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E assim foi com Moisés. A sua mãe o ensinava a palavra, a aplicar a palavra de Deus. E Moisés, ele cresceu assim. Vamos ver lá em Hebreus 11, 24 e 27. Hebreus 11, 24 ao 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ao verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. No verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, vamos pensar. Moisés foi criado pela filha do faraó. Imagine só. Ele vivia no palácio, ele comia do melhor, ele era considerado como o filho, o neto de faraó. Não tinha distinção entre o filho verdadeiro da filha de faraó e Moisés. Ele foi criado com todas as regalias de um príncipe. No entanto, ele guardava no seu coração a palavra de Deus. Ele sabia quem ele era perante Deus. Ele já sabia do chamado que Deus tinha para a vida dele. E Moisés, ele estava para completar 40 anos. Vejamos só. Moisés, aos 40 anos, ele tinha um chamamento de Deus no seu coração. E a mesma história acontecerá a Abraão. Nós vemos lá no comecinho do chamado de Abraão, quando ele saiu da sua terra e ele obedeceu a Deus. Assim o fez Moisés. Ele tinha um chamado. E para um chamado, irmãos, um chamado exige uma disciplina, exige um discipulado. E assim foi que aconteceu com Moisés. Ele foi, vamos ver lá em Gênesis, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 7, 25. Atos 7, 25. E vendo dele sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Então ele sabia de tudo que o povo dele sofria na mão dos egípcios. E quando ele viu um do povo dele sofrer, ser maltratado, ele foi defendê-lo e chegou a matar o egípcio. E aí ele teve que fugir para o deserto, porque ele mataram o egípcio. Foi um verdadeiro escândalo, né? Os próprios irmãos de Moisés não entenderam, obrigando ele a fugir para o deserto. Assim foi com José, lá em Gênesis 37, 18, e os irmãos de José conspiraram contra eles. Então, Moisés foi obrigado a ir para o deserto. E ele tinha exatamente 40 anos que ele havia conhecido o chamado de Deus para si. Então nós vemos que o deserto é um lugar onde Deus fala conosco.
Moisés foi levado para o deserto. Vamos ver lá em Oséias 2,14. Que Deus fala, que é o deserto. Oséias 2,14. O deserto é um lugar onde Deus fala ao nosso íntimo. Portanto, eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então nós vemos que a vida natural de Moisés, ela foi consumida no deserto. Ele viveu ali no deserto 40 anos. Toda a sua vida sendo consumida. E foi nesse deserto que Moisés escreve o Salmo 90. Como escreve o Salmo 90? Tuas raças na torrente são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. Que seja e floresce, a tarde murcha e seca. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés já estava aí com 80 anos. Vamos ler lá em Êxodo 3. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, você vê que no Salmo 90, Moisés, ele compara a vida dele como aquela sarça. Na época, no deserto, as sarsas, elas costumavam pegar fogo com muita rapidez. E ele sempre vira as sarsas se consumindo. E ele comparou, quando ele fez o Salmo 90, ele comparou a vida dele à sarça, que se consumia no fogo. A sarça pegando fogo, Israel feito escravo, e ele provado no deserto. E aí ele vê aquela sarça pegando fogo, e ele diz lá no Êxodo 3:5, Deus continuou. Deus falou com Moisés no meio da sarça. Deus disse para ele: não te achegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você vê aqui Deus falando da reverência na palavra de Deus, da presença de Deus, que se faz a diferença. E assim foi Moisés afligido no deserto, mas ele se manteve firme. E é isso que nós temos que pedir ao nosso Deus a cada dia, que nós tenhamos uma fé firme, igual aquela fé de Moisés, que suportou um deserto, mas que foi vitorioso, tirando o povo de Deus do Egito, ficando na presença de Deus, firme até a vitória, em nome de Jesus. Nós vimos então o mover de Deus, o agir de Deus, cuidando do povo, como sempre, para que o povo de Deus fosse cuidado, no caso aqui, levantando Moisés para retornar para a terra que Deus havia prometido. Amém? Estou vendo conosco o pastor Dino, quero convidá-lo para vir fazer o encerramento da nossa aula, 8:55, o tempo me permite que a gente continue. E essa lição, irmãos, ela não terminou, tá? Nós não temos que concluí-la hoje. Na próxima aula, a gente dá continuidade nessa lição. Nós paramos no meio.